graça e a paz, amém? Que bom estar na casa do Senhor. Glórias ao nome santo do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Deus é tremendo. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. É bom estarmos na presença de Deus. E é bom nós termos esse momento aqui logo pela manhã com o Senhor. Como é gostoso. Como eu estava com saudade de estar congregado pela manhã. Como é gostoso, né, irmão? Né? A presença de Deus se manifestando em nossa vida logo pela manhã. Nós temos esse privilégio, esse prazer, essa honra de estarmos na presença do Senhor logo pela manhã, cultuando o seu nome, dizendo que Ele é o nosso general, dizendo que esse general é o general que trava as nossas lutas, nossas batalhas, nossas guerras, que Ele está conosco, que Ele ressuscitou e Ele se faz vivo entre nós. Não é um Deus morto, não é um Deus que está pregado, não, mas é um Deus real, um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que faz, um Deus que acontece, é o Deus de milagre, esse Deus. E cada dia que passa, nós vamos descobrindo como é bom estar na presença do Pai. Cada dia que passa, a palavra de Deus se torna mais doce em nossa boca. E mais sede e mais vontade a gente tem de se aprofundar na presença do Senhor. Porque Ele é bom, porque Ele é perfeito. E Ele tudo faz. E Ele tem feito nesse dia de hoje, Ele tem feito na minha vida, Ele tem feito na sua vida. E Ele vai continuar fazendo. Amém? Todos acharam? Versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos em numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e toda a circunvizinhança. Até aqui, queridos. Eu queria que você curvasse a sua cabeça para nós fazermos mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença gloriosa aqui neste lugar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já está aqui, nós sentimos a sua presença. Não conseguimos, Pai, enxergar com os nossos olhos naturais, mas os nossos olhos espirituais estão contemplando a tua graça neste lugar, Senhor. Ah, Deus, obrigado, meu Deus, porque a tua presença, ela é real, ela se manifesta e ela está passeando aqui entre nós, Senhor.
Pai, agora é o momento, Senhor, da Tua palavra, e eu peço a Sua misericórdia, Senhor, por amor do Teu nome, que o Senhor venha, Senhor, trazendo a revelação da Tua palavra à Tua igreja, que o Senhor venha nos alimentando, Senhor, que o Senhor venha ministrando no nosso coração, Pai, entrando no mais profundo, Senhor, aonde a palavra do homem não entra, mas a Sua entra, a Sua vai penetrando, Senhor. Ah, Deus, vem, Senhor, nos mostrando e nos revelando aquilo que o Senhor quer fazer em nós nesse dia de hoje, que a Tua palavra, Senhor, ela desça como fonte de alimento, Pai, e sirva, Senhor, para que nós possamos sair daqui fortalecidos pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que não saia ninguém daqui, meu Pai, da forma que entrou. Ah, Deus, mas que todos aqui saiam, Pai, saciados pela Tua presença, Pai, pela Tua vontade, pelo Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Pode tomar seu assento. Aleluia. Eu já estava com saudade desse friozinho já. As minhas blusas já estão até mofando dentro das malas. Glória a Deus. Mas Deus é lindo. Aqui nós vemos a passagem, uma das passagens do feito de Jesus. Jesus que fez tantos milagres, Jesus que é responsável pela redenção, Jesus que veio a esta terra cumprir um papel que somente Ele poderia cumprir. Jesus que veio em obediência ao seu Pai, se manifestou em carne, nascido de mulher, 100% Deus, 100% homem. Jesus, chamado Jesus de Nazaré, aquele que cresceu, o menino Jesus, brincando como qualquer outro menino, mas com uma graça divina sobre a vida dele. Jesus que foi adolescente, Jesus, mas o adolescente Jesus que tinha um brilho diferente no seu ser. As palavras não eram as mesmas palavras, as atitudes não eram as mesmas atitudes. Ele sabia que ele veio para este mundo com um propósito. Ele conhecia o propósito que ele tinha um propósito estabelecido na vida dele. Jesus, chamado Jesus de Nazaré, aquele que veio para sofrer e morrer por mim e por você, aquele que veio se doar por mim e por você, aquele que veio nos dar o direito um dia de poder morar novamente com o Pai, de poder entrar novamente nas moradas celestiais. Esse mesmo Jesus que cresceu, se tornou homem, e para que se cumprisse as profecias, foi batizado por um profeta. O Espírito Santo desceu, repousou sobre a sua cabeça, confirmando o propósito de Deus na sua vida, confirmando que Deus era com ele em tudo que ele fazia, e ele reconhecia Deus em tudo, em todas as coisas. E passou-se então a se separar para a grande missão, a grande obra, ao grande feito que Jesus tinha para fazer nessa terra. Se separou depois do seu batismo e foi ao deserto. Foi aprender de Deus, foi se encher da presença de Deus, foi se relacionar com o Pai, se preparar para tudo que ele ia começar a passar, porque ele sabia que não seria fácil, ele sabia que era uma missão difícil, mas não seria impossível. E ele, com as dores de homem, com sentimentos de homem, com fome, com os mesmos sentimentos que eu e você tem, ele submeteu ao Pai. Ele reconheceu que ele estava nessa terra com um propósito maior do que simplesmente caminhar aqui entre nós, simplesmente levar uma palavra de conforto, ou de apregoar uma bela mensagem. Mas ele entendeu que ele precisaria ser separado e preparado como homem, para que o projeto maior fosse cumprido na sua vida. Jesus então é encaminhado e enviado ao deserto, 40 dias, 40 noites. Deus sustentando a vida deste homem, Jesus, ele em comunhão, se enchendo, sendo tratado, se abastecendo. E no final,
ele foi tentado pelo seu adversário, o nosso adversário, o meu adversário, o seu adversário. Esse que não dorme, esse que vive lutando contra as nossas lutas, contra as nossas batalhas, esse que vive tramando contra a minha vida, contra a sua vida, esse que vive colocando pedra no caminho, esse que vive colocando armadilhas, esse mesmo, foi ele mesmo que também tentou Jesus. E possamos lembrar que Jesus também era Deus, mas era homem. Ele também tinha sentimentos, mas ele tinha propósito. Ele tinha algo estabelecido no seu coração, maior do que qualquer oferta ou qualquer propósito, qualquer coisa que pudesse lhe oferecer. Resistiu ao diabo. O diabo fugiu. Então começou-se o ministério de Jesus. E Jesus saiu a percorrer, encontrando seus discípulos, para que então o grande projeto de Deus aqui na terra começasse a se estabelecer de uma forma prática. Foi chamando um profeta, foi chamando um discípulo, foi chamando outro discípulo, foi chamando um pescador, foi escolhendo homens que aos olhos humanos talvez não teriam muito valor, foi escolhendo a dedo um ou outro, aquele que era trabalhador, aquele que não tinha cultura, aquele que às vezes não sabia ler, aquele que as pessoas olhavam, aquele batalhador que acordava de manhã, ia para o seu trabalho, voltava, sustentava a sua família, aquele que tinha um trabalho digno, talvez não tinha estudo, não tinha cultura, estava vivendo nessa terra como todos nós estávamos vivendo. E Jesus então achou graça e foi escolhendo um, foi escolhendo outro, foi escolhendo outro, foi escolhendo outro, e foi convidando cada um deles para caminhar com ele. E Jesus então começa a caminhar na terra e a pregoar a palavra de Deus, e a mostrar ao mundo que nem tudo estava perdido, que havia algo maior e melhor para acontecer, que havia algo ainda para se manifestar. E ele começou então a revelar o Filho de Deus. Ele começou então a revelar às nações, aos povos, aos povoados, a grande obra que Deus estaria para fazer nesta terra, a grande obra de redenção, de salvação. Mas esses escolhidos andavam com ele, esses escolhidos caminhavam com ele, e passaram a ser ensinados, e passaram a ser discipulados por Jesus. Olha que coisa linda, queridos, a oportunidade que esses homens tiveram de caminhar com o Mestre, de andar com o Mestre, de ver os feitos do Mestre, de sentar com o Mestre e enxergar pessoalmente com seus olhos naturais, que é algo que nós não conseguimos hoje, e deslumbrar a face do Mestre aqui na terra. Uma honra, um privilégio de ouvir o Mestre levar uma palavra, levar um conselho, as suas parábolas lindas, que fazia as pessoas refletirem e se voltar para dentro de si mesmo e entender, através de uma palavra talvez simples, mas que entrava e no profundo do seu ser, e alguma coisa acontecia, ele conseguia enxergar que ele precisaria de mudar a situação que ele estava vivendo. É esse mesmo Jesus, essa mesma graça, essa mesma unção, este mesmo homem, ele está aqui nesta noite. A presença desse Jesus, ela está aqui em meio desta igreja. Não podemos ver, não podemos enxergar, mas eu sinto a presença do Espírito aqui. Eu sinto o Espírito de Deus se movendo neste lugar. Eu sinto o Espírito de Deus movendo as águas e trabalhando ao favor de um povo que busca a presença dEle. Porque desde quando Jesus pisou na terra, sempre teve aqueles que reconheceram o seu senhorio, a sua graça desde o seu nascimento. Quando Ele foi presenteado com ouro, com mirra, com incenso, já reconheceram que o Rei dos Reis estava neste lugar. E esse mesmo Rei, esse mesmo Jesus, que cumpriu seu papel nesta terra, Ele também está aqui nesta noite, nesta manhã. Ele está passeando entre nós, Ele está com um propósito neste lugar.
Esse mesmo Jesus que foi chamando os seus discípulos a dedo, Pedro, Tiago, João, Ele foi escolhendo. Esse mesmo Jesus tem escolhido a mim, Ele tem escolhido a você, Ele tem nos chamado, Ele tem nos trazido para perto com um propósito. Ele tem chamado nós pelo nosso nome, Ele tem te chamado pelo teu nome. E Ele tem te convidado a caminhar com Ele. Essa caminhada que você estamos caminhando. Nós estamos numa caminhada, numa jornada com Jesus. Não é nada diferente do que os discípulos passavam, queridos. Porque quando Jesus passou a caminhar e passou a pregar as boas novas, a mensagem da cruz, e começou a se revelar, os seus discípulos ali estavam com Ele, aprendendo, caminhando no deserto, vendo os prodígios, vendo os milagres, as maravilhas, Deus sustentando eles, Deus trazendo provisão, Deus, numa certa ocasião, num sermão no monte, faltou pão, faltou alimento. Jesus então faz a grande maravilha de multiplicação de pães e de peixes. Os seus discípulos ali estavam com Ele, vendo o poder manifesto de Jesus, contemplando um milagre tremendo, que aos nossos olhos carnais, humanos, só se nós vermos mesmo, né? Para eu crer, algo assim acontecer. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu só acredito se eu ver. Se eu ver um cego voltar a enxergar, eu vou crer que Jesus verdadeiramente vive, e Ele existe. Nessa época os discípulos tiveram a oportunidade de ver com seus olhos Jesus fazer os milagres. Uma certa ocasião encontrou um cego, foi lá, pegou um pouquinho de terra, passou nos seus olhos. Seus discípulos ali estavam com ele. O cego, querendo enxergar, Jesus falou: vê alguma coisa? Estou parafraseando para encurtar a mensagem, queridos. Senhor, eu vejo como se fossem árvores, turvas. Ele novamente passou, e agora tu vê. Ele ficou deslumbrado, porque o Deus de maravilha estava ali, encarnado em homens. O Deus de poder, aquele Deus que tirou o povo lá da mão de Faraó, aquele Deus que abriu o mar, aquele Deus que fez a rocha jorrar água, aquele Deus do maná, o Deus da coluna de fogo, o Deus da nuvem de glória. Esse Deus estava ali encarnado em homem. E eles começaram a entender que eles também tinham um propósito maior. Porque se Deus escolheu, é porque Deus escolhe com propósito. Que se Deus te trouxe nesse lugar, porque Deus tem um propósito na sua vida. Se Deus me convidou para estar caminhando com Ele, não é para eu caminhar em vão, mas sim para caminhar em propósito, para eu entender que eu tenho valor na obra de Deus, e eu faço parte dessa grande engrenagem da obra do Senhor. Mas felizes são aqueles que entendem. Esses homens puderam contemplar. Agora vivemos uma época onde nós conhecemos Jesus, de ouvir falar e de buscar e de se relacionar. Não conseguimos visualizar, mas eu consigo sentir Ele como eu estou sentindo aqui agora. Talvez você possa estar sentindo aí a presença de Jesus ao seu lado. Talvez Jesus já está ministrando no seu coração nessa manhã. A presença do Espírito, ela é forte nesse lugar. Porque Deus tem propósito aqui nesse lugar. Esta igreja, ela foi edificada aqui nessa cidade com um propósito. Deus enviou profetas nesse lugar com propósito. Deus enviou discípulos nesse lugar com propósito. Deus enviou esse povo a este lugar para fazer a diferença. E aqui nós vemos, queridos, uma passagem que Jesus, depois de estar caminhando, apregoando, já fazendo alguns milagres, prodígios, diz a palavra de Deus que um dia subsequente, um dia comum, um dia onde ele estava andando, um dia onde ele estava pregando, um dia onde ele estava manifestando a glória de Deus, Jesus, a uma cidade chamada Naim, ia com ele os seus discípulos. Olha os discípulos aí de novo.
Quem que é discípulo de Jesus aí? Deixa eu ver. Tem gente que ainda não é discípulo de Jesus. Eu profetizo que você vai ser, em nome de Jesus. Você vai sair daqui nessa manhã convicto que você tem um chamado, convicto que Deus te escolheu para um chamado maior, amém? Quem é discípulo de Jesus? Amém? Os seus discípulos estavam com ele, e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro de um filho, de uma viúva, o único filho dessa viúva. Jesus, ele 100% Deus, onipresente, onisciente, sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Diz a palavra de Deus aqui, que uma grande multidão da cidade ia com ela. Uma grande multidão estava acompanhando o enterro desse jovem. Esse cortejo estava passando na cidade. Possivelmente a sua mãe, abalada, uma viúva, perdera seu marido há pouco tempo, e agora perderam o seu filho, debaixo de uma prova, debaixo de uma situação, que nós muitas vezes não conseguimos nem imaginar a dor e o sofrimento dessa mulher, tendo que, depois de enterrar seu marido, agora enterrar o seu filho, seu único filho. Eu vejo então com os olhos da fé essa mulher clamando, chorando, aquele cortejo saindo da cidade, para que então fora da cidade esse corpo pudesse ser sepultado. Mas ela não esperava que no meio do caminho ela ia encontrar com Jesus passando. Ela não esperava que no meio do caminho, que no meio do seu choro, no meio do seu lamento, no meio da sua tristeza, no meio da sua dor, Jesus ia passar diante dela. Ela não esperava que o Filho de Deus estava ali, às portas da cidade, entrando, ela saindo com um choro, uma dor, um lamento, e ele entrando com a palavra de vida, a palavra de salvação, ele entrando com as boas novas. E diz a palavra de Deus no versículo 13, que vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, olha só, o Senhor se compadeceu dela, porque o choro era grande, o lamento era grande, chamou a atenção de Jesus, porque ela cruzou o caminho de Jesus, e eu vejo Jesus parando, porque a palavra de Deus fala aqui, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. O Senhor olhou para ela, o Senhor enxergou essa mulher, o Senhor conseguiu enxergar ela além do que nós conseguimos enxergar a vida de um nosso irmão. Ele foi no profundo do coração, na alma, na medula, enxergou lá dentro, no íntimo, onde só ela conhecia a dor que ela estava sentindo. Então Jesus virou-se para ela e sentiu-se compaixão. E diz para ela, não chores, mulher. Ela nem imaginava o que estava para acontecer. Ela nem imaginava o que estaria para acontecer, aquele grande milagre que Jesus estaria para realizar naquele momento. Mas Jesus, Ele não conhece somente eu e você por fora, Ele conhece nós por dentro. Jesus, Ele esquadrinha o meu e o seu coração, Ele nos conhece do lado avesso, porque sempre quando Deus vai trabalhar com alguém, Ele trabalha de dentro para fora, nunca de fora para dentro. A obra de Deus, ela começa no interior e ela exala para o exterior. Quando você se volta para o Senhor, quando você é encontrado de Deus, você é encontrado de uma forma toda sem forma, você é encontrado todo sujo, todo cheio de pecado, todo manchado, todo cheio de falha. Mas Deus, Ele nunca olha para as nossas falhas, para os nossos erros, para as nossas limitações. Ele sempre vai olhar o que você tem lá dentro do seu coração. Jesus, Ele esquadria por dentro, e Ele começa a grande obra de dentro para fora. Ele não se importa se a pessoa está afogada na bebida, se a pessoa está afogada nas drogas, se ele está no mundo da prostituição. O que Ele importa é que essa pessoa seja restaurada, e ela seja totalmente curada, e que nela haja vida, e vida em abundância.
Porque quando Ele te enxergou lá fora, no mundo cheio de pecado, quando Ele te enxergou no mundo todo errado, Ele te olhou por dentro e não olhou por fora. Ele não te julgou pelo que você era, mas te julgou pelo que você é em Deus. Ele já sabia o que você poderia ser, o que você está sendo e o que você vai se tornar na mão de Deus. Deus, Ele enxerga o ser humano de dentro para fora, querido. E quando Deus olha essa mulher, Ele enxerga a dor, o sofrimento daquela mulher, e Ele se compadece. Deus tem olhado o seu choro, Deus tem olhado o seu lamento, Deus tem olhado a sua dor, Deus tem esquadrinhado o seu coração. Pode ficar tranquilo, porque você já chamou a atenção do seu Deus. Pode ficar tranquilo, porque o seu Deus já voltou os olhos para a sua situação. A sua situação, talvez só você conhece o choro que você tem chorado, só você sabe a amargura que está dentro do seu coração, só você conhece o que você está passando aqui dentro. Mas eu quero te dizer nessa manhã, Deus, Ele conhece mais do que você imagina. Ele é Deus. Ele, quando me resgatou, Ele não me resgatou porque Ele ficou com dó de eu estar só no lamaçal de pecado, não. Ele me convidou para que eu viesse a viver uma novidade de vida, para que eu fosse restaurado, curado. Ele olhou um morto, talvez dentro de um esquife, talvez a minha mãe clamando em oração com os joelhos dobrados, chorando. Talvez você esteja chorando pelo ente seu, não está? Talvez você está chorando pelo seu esposo, talvez você está chorando pelo seu filho, talvez você está chorando pela sua esposa. Não sei a sua situação, eu não sei aonde Deus está falando com você, mas existe uma situação que Deus quer tratar na sua vida nessa manhã. Existe uma situação que aos seus olhos naturais, você já está pronto a enterrar, você já está pronto a sepultar, dizendo não tem jeito, acabou, terminou. Como essa mulher, ela já estava indo, e ela sabia que o final de tudo ia ser o quê? O sepulcro, o enterro. Tinha acabado a esperança, a alegria, os projetos que ela tinha para o filho dela, a esperança que ela tinha para o filho dela, tantos sonhos, tantas coisas a ser realizadas. Mas naquele momento, naquele cortejo, aquele funeral, quantas coisas passaram na cabeça daquela mulher e quantas coisas processaram. Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter tratado meu filho diferente, eu poderia ter falado mais sobre os profetas, eu poderia ter cuidado melhor do meu filho. Não é assim? Muitas vezes nós só damos valor ao que nós temos quando nós perdemos. O ser humano é assim, querido. Muitas vezes nós só damos valor quando nós já perdemos, e às vezes é tarde. Às vezes quando nós perdemos não tem mais jeito, só resta o sepulcro. E essa mulher caminhando, e eles com o esquife levando aquele cortejo, mas ela não esperava que no seu caminho Jesus estaria passando. Talvez você não esperou que nessa manhã Jesus estaria passando no seu caminho nessa manhã, dizendo aleluia, eu estou aqui, eu estou aqui. Talvez você veio desacreditado neste lugar, talvez você entrou aqui desacreditado, pronto para sepultar, mas você não esperava que Jesus ia falar com você nessa manhã, e Ele te diz: eu estou aqui, filha, eu estou aqui, eu sou esse mesmo Deus, eu sou esse Deus que estava lá, eu estou aqui. Eles puderam me enxergar com seus olhos, mas você pode sentir a minha graça, a minha presença. Você pode sentir o meu Espírito aí com você. Esta causa agora é minha, essa situação é minha, porque aquilo que estava perdido para você é o começo para mim. Aquilo que tinha terminado para você é o início do que eu vou começar a fazer na sua vida. Você achou que tinha terminado, eu te falo agora que vai começar. Senhor, não tem mais jeito, agora é que vai dar jeito. É tanta dor,
Agora que vai iniciar a sua alegria. Agora que vai iniciar o seu canto de alegria na sua vida. Xalabashuri calabas. Chegando-se, tocou o esquife. Olha Jesus operando. Jesus chegou. E quando ele chegou, ele tocou. E quando Jesus toca, querido, não tem doença que resiste. Não tem. Quando Jesus toca, não tem cego que não enxerga. Não tem. Quando Jesus toca, não tem enfermidade que não sai. Quando Jesus toca, querido, não tem morto que resista a ficar no túmulo. Quando Jesus toca, não tem situação que resiste a ficar preso. Porque Jesus, ele veio para libertar. Jesus veio para curar. Jesus veio para te fazer levar uma vida nova na presença dele. Jesus de Nazaré é esse mesmo que está tocando a sua vida nessa manhã. É esse mesmo que tocou o esquife. E a partir do momento que ele tocou o esquife, diz a palavra de Deus, que o moço se sentou no caixão. Se eu fosse você, eu começava a dar glória aí, porque a sua situação que você estava chorando já sentou. Daqui a pouco ela vai levantar. Daqui a pouco você vai começar a dar glória. Daqui a pouco você vai começar a glorificar, porque o milagre de Deus já começa a acontecer na sua vida. E não vai acontecer amanhã não. O milagre está acontecendo agora. Jesus está te tocando agora. Jesus sentou-se o que estava morto. Toma posse, querido. Vai declarando aí, não para não. Abre a sua boca. Deus te trouxe aqui na manhã para você sair com a sua vitória. Se Deus está te entregando vitória, você tem que mais glorificar o nome santo do Senhor. É começar a dar glória a Deus. Eu fico imaginando a grande maravilha daquele cortejo. Jesus parando, tocando aquele esquife, colocando a mão, aquele moço sentando, aquela multidão olhando e contemplando o que estava acontecendo. A alegria da mãe já contemplando o milagre. Meu filho ressuscitou, meu filho ressuscitou, meu filho agora vive. Glórias a Deus nas alturas. Obrigado, Senhor, pelo milagre que o Senhor está fazendo na minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que faz. Você tem clamado, você tem chorado, e agora que Jesus está fazendo, você fica calado. Se eu fosse você, eu glorificava, e já começava a dar glória sem parar, porque essa mulher, acho que ela glorificou o Senhor o dia inteiro, a noite inteira, e foi grande festa naquele lugar. E sentou-se que estava morto. E depois, querido, passou a falar. Olha que coisa linda. Passou a falar. Passou a proclamar. A sua boca se abriu. Começou a falar. Antes estava morto. Morto fala, irmão. Morto da glória. Morto glorifica. Mas e depois? Morto da glória. Depois vivo da glória. Vivo glorifica. Vivo fala. Vivo anuncia. Vivo proclama. Vivo diz: Senhor, fez uma obra na minha vida. Eu não posso me calar. Eu não posso me conter. É esse Jesus. É Ele. Ele já olhou a sua situação. Pode ficar tranquilo. Eu sei do que eu estou pregando. Eu sei do que eu estou falando, porque eu estou sentindo esse fluir chegando aqui na minha vida. Diz a palavra de Deus. Passou a falar e Jesus restituiu a sua mãe. Jesus devolveu aquilo que era dela. Aquilo que está morto aos seus olhos,
aquilo que não tem jeito aos seus olhos, aquilo que você já tinha dado como perdido, diz a palavra de Deus que Ele restituiu. E da mesma maneira, Jesus vai restituir tudo que você perdeu, tudo que Satanás roubou, tudo que ele tragou da sua vida, Jesus vai restituir. E todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. É lógico, queridos, imagina a grande festa, Jesus caminhando com seus discípulos vendo. Agora, será que ele vai acordar esse morto? O que Jesus vai fazer? Alguma coisa está acontecendo. Peraí, Pedro, peraí, fica quieto. Não, peraí, Tiago, não. Aquela multidão apertando, e Jesus chega perto do esquife, e todos param para olhar, porque sabiam que Jesus, quando ele tocava, alguma coisa acontecia. Sabia onde Jesus colocava a sua mão, o milagre lhe acontecia. Mas essa mulher jamais ela imaginava que isso poderia acontecer, querido. É dessa forma que Deus trabalha na minha e na sua vida. Quando nós olhamos para o nosso redor e falamos: Senhor, acabou. Nós nos deparamos com o profeta passando no nosso caminho e dizendo: não acabou não, querido. Eu estou aqui para trazer vida para você. Amém? Para trazer vida para você. E diz que o povo ficou possuído de um grande temor. Glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus foi exaltado. Deus foi exaltado naquele lugar. Reconheceram que o poder tinha sido manifesto através da vida de Jesus, que havia um poder sobrenatural sobre a vida de Jesus. Começaram a glorificar e reconhecer que somente Jesus tinha poder sobre a vida, sobre a morte. Somente Jesus tem o poder de transformar aquilo que está morto e trazer a vida. Começar a glorificar e começar a reconhecer que verdadeiramente Jesus, Ele tem poder no céu, mas Ele se manifesta aqui na terra também entre nós. E esse mesmo Jesus, Ele continua com esse poder no céu, e Ele continua manifestando aqui na terra entre nós. Creia, querido, creia, porque a sua vitória já chegou e chegou hoje. Então, notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. É assim que Deus faz, meus amados. Quando Deus escolhe alguém para caminhar com Ele, Ele escolhe com propósito. Lembra? Deus te escolheu com propósito. Deus te atraiu para caminhar com Ele com propósito. Deus tem se revelado a você com propósito. Deus tem mostrado os feitos, feito você enxergar a obra de Deus com propósito. Deus, Ele tem tocado na vida de mortos aí fora com propósito, e você tem enxergado o poder sobrenatural de Deus, sim ou não? Você não tem enxergado o poder de Deus restaurando as vidas? Quantas vidas mortas no pecado estão aí fora, e quantas vidas o Senhor já trouxe para este lugar? Quantas vidas você mesmo já presenciou o Senhor curando, libertando, restaurando, trazendo vida àquele que estava morto? Talvez você era um desse morto que estava nesse esquife. Talvez você era um desses que estava deitado naquele lugar, esperando somente o sepulcro, esperando somente para ser enterrado. Mas um dia Jesus, Ele te encontrou, te tocou, e hoje nós estamos neste lugar. E quando Deus levanta alguém, Ele levanta esse alguém com um propósito, querido. Esse moço foi levantado, mas ele foi levantado com um propósito de Deus na vida dele. Ele não foi levantado por acaso, não. Ele foi levantado para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. E a glória de Deus se manifestou de tal maneira que o povo começou a glorificar e reconhecer, e ficaram perplexos e maravilhados pelo poder sobrenatural de Deus que estava acontecendo. É dessa maneira que o Senhor está levantando a sua vida.
Ele tem te levantado para que o poder de Deus se manifeste, para que o poder de Deus se exale na sua vida, para que todos que te viram caído, para que todos que te viram na sepultura, hoje eles olham para você e dizem: ele se levantou em Cristo, é uma nova criatura, olha o que ele está fazendo na obra de Deus. Eu sinto nessa manhã o Senhor entregando o ministério aqui, pastor Paulo. Eu sinto o Senhor com uma unção profética nessa manhã, entregando um ministério sobre a sua vida. Eu sinto o Senhor te separando, te chamando para a obra. Eu sinto o Senhor te convocando nessa manhã. E Ele te fala: levanta-te, levanta-te tu que dormes, porque eu te toco nessa manhã. E o meu poder vai se manifestar na sua vida. O meu poder vai se manifestar na sua vida. Nem tudo está acabado, não. Eu sinto o poder de Deus manifestando aqui entre nós, queridos. Vai tomando posse onde você está aí. Não fica parado, não fica perdendo, não. Porque o Espírito de Deus, Ele está passeando nessa igreja, querido. O Espírito de Deus está entregando os seus ministérios aí, ó. Vai clamando ao Senhor, vai chamando a atenção do seu Deus, vai chamando a atenção do seu Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, Pai, eu quero levantar na tua obra, eu quero ser usado por ti, Senhor. Eu entendo que eu tenho um propósito na tua obra, eu entendo, Pai, que o Senhor tem me separado para fazer algo maior. A obra que Deus tem para a tua vida, a obra que Deus tem para a tua vida, queridos, é a obra que vai fazer multidões ficarem perplexas, que o Senhor vai fazer. A alegria vai irradiar a sua família. Aqueles que te viram caído, eles vão ter que confessar que verdadeiramente esse Deus é um Deus fiel, é um Deus de verdade, é um Deus verdadeiro, e Ele opera milagres. Quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a ficar de pé. Não para de glorificar, não. Não para de glorificar, não, porque a presença de Deus, ela está aqui, querido. Há uma unção neste lugar, há uma unção sendo derramada sobre a sua vida. Seja como aquele cego de Jericó, comece a clamar: Senhor, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, Senhor, filho de Davi. Comece a clamar aí no seu ser, fala: Senhor, eu não aceito mais essa situação. Eu entendi, Pai, que o Senhor está passando aqui no meu caminho, meu Deus. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida, Pai, e eu quero me levantar, eu quero ficar de pé, Senhor, em nome de Jesus. Embora o sonho que se perdeu, o que era festa e agora o luto que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta, eu quero sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva nas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. O Deus da restituição está neste lugar. O Deus que restitui está aqui nessa manhã. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é fruto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta, eu quero ver
Senhor. Restitui, Senhor. Vai tomando posse da sua restituição nessa manhã. Vai tomando posse da sua restituição. Deus tem preparado um tempo novo para você. Vai tomando posse desse novo tempo na sua vida. Sai daqui nessa manhã convicto que Deus, Ele tem mudado a sua história, que Deus tem traçado um novo curso, que Deus tem convertido a tristeza em alegria, a morte em vida, que tudo novo começa a se fazer a partir de hoje. Sai daqui nessa manhã sabendo e tomando posse da sua restituição, em nome de Jesus Cristo. O tempo que roubado foi, não haverá se comparar. E tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Tenha o poder de um clamor pode ressuscitar. Esse Deus, eu quero de volta, eu quero. Azeite em minha dor, restitui, me leva nas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Aleluia. Eu vou te desafiar nessa manhã para você sair daqui contemplando a sua vitória, para você sair daqui já dando glória, para você sair daqui já contemplando a ressurreição daquilo que você esperava estar perdido. Porque a vida do crente é assim, querido. Primeiro você pisa, depois a água se abre. Primeiro você se move, depois o milagre acontece. Não duvida do poder de Deus, porque Deus cruzou o seu caminho nessa manhã de uma forma sobrenatural, te trazendo resposta àquilo que você estava querendo, àquilo que você estava esperando. Amém? Toma posse da restituição de Deus na sua vida. E lembre-se, você foi chamado com um propósito. Você foi chamado com um propósito, e Deus vai te usar com um propósito. Amém? Pastor Paulo, quero agradecer ao Senhor pela presença do seu Espírito. Queria te convidar a fechar os olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela presença do teu Espírito. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pela revelação da tua palavra. Obrigado pelo alimento que o Senhor desceu do céu nesta manhã, Senhor, entregou à tua igreja. Pai, eu te louvo, Senhor, porque tu és um Deus fiel, um Deus verdadeiro. É um Deus, Pai, que se manifesta, Pai, a Deus em todos os lugares, em todos os momentos, Pai. E nós sentimos a Tua presença neste lugar. E eu creio, Pai, que algo foi liberado, Senhor, para esta igreja. Eu creio, Senhor, que pessoas daqui vão sair com a sua vitória. Eu creio que pessoas aqui, Senhor, vão sair contando, Senhor, os feitos de Jesus na sua vida, dizendo que o tempo do sofrimento, o tempo da dor, o tempo da sequidão, o tempo do clamor, o tempo de chorar acabou. Ah, Deus, obrigado, Senhor, pelo operar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço em nome de Jesus.